Flamengo em cima do Corinthians no Maracanã. Parece que esse é o Flamengo que a torcida quer. Positivo, ocupando o campo de defesa do adversário, fazendo a sua pressão, criando. Mas hoje o time do Flamengo jogou melhor do que as vezes anteriores. Se acha até que o 2-0 ficou barato para o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido por muito mais, se não fosse o grandalhão goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Chega mais nação na manhã deste domingo, domingo Dia das Mães, né? Inclusive já desejo aí a todos vocês feliz Dia das Mães. E vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Meus amigos, uma boa vitória em cima do Corinthians. O Flamengo pressionou o Corinthians na partida, conseguiu essa vitória de 2-0 e nesse momento dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos então analisar, teve o Lohan que brilhou na partida, vamos analisar nesse momento, mas antes já chega dando aquela moral na manhã desse domingo, explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo, eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as notícias e as informações do Flamengo. Aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Eu vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Canhotinha 70, ao canal do Jovem Pan, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar então as informações do Flamengo, mas antes, corre aqui nos comentários e escreva a cidade que você assiste nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Pará, Rio Grande do Norte, se você está em Brasília, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo e coloca a sua análise. O que você achou da vitória de ontem em cima do Corinthians? Você acha que agora dá pra gente enfrentar o Bolívar pela Libertadores de uma forma mais, podemos dizer, mais tranquila, né? Porque a pressão estava grande em cima do Tite. E agora? Mudou? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Vamos pro vídeo de hoje, então. Como eu falei pra você, vou deixar os créditos ao canal ESPN Canhotinha 70, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Vamos dar uma olhada na classificação, o que aconteceu então, a rodada da Série A, né? Tivemos esse único jogo, como o Mauro destacou. Neste sábado, o Flamengo vencendo o Corinthians por 2-0. Teríamos também neste sábado Atlético Mineiro e Grêmio, né? A gente vai falar já do Galo, uma campanha bonita para arrecadar fundos aí para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Aí, neste domingão, teremos Palmeiras e Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo, Atlético Goianiense, Cruzeiro, Bahia e Bragantino e o clássico Vavi. Posso chamar assim? Clássico Vavi, Vasco e Vitória. Na segunda-feira, São Paulo e Fluminense. Temos 3 jogos adiados, Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio e Criciúma e Cuiabá. A classificação é essa aí, o Flamengo 11 pontos, lidera o campeonato neste momento com um jogo a mais, é verdade. Pode ser ultrapassado aí por Atlético Paranaense e Bahia, os dois times com 10 pontos. Também Botafogo, Atlético Mineiro e Bragantino com 9. O Palmeiras vem com 8. São Paulo, Inter e Cruzeiro com 7. Inter e Cruzeiro com apenas 4 jogos disputados até aqui. Na segunda página, Grêmio com 6 pontos, também 4 jogos. Ao lado do Fortaleza com 6 pontos também. Criciúma, 5, Juventude, Corinthians e Fluminense. Repare que a posição do Corinthians é bem delicada no Campeonato Brasileiro, né? E com 6 jogos, Edu. Com 6 jogos, é verdade. Então, nesta rodada, pode ser ultrapassado por Corinthians, por Fluminense e por Vasco. Então, poderia ir para a zona de rebaixamento. Vamos ver a sequência da rodada aí. O Vasco com 3 pontos, o Vitória com 1, Atlético Goianiense também 1, o Cuiabá é o único time que ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, partiu o Maracanã com o nosso Rafael Marques, também com o Pedro Ivo Almeida, para fazer um resumão do que aconteceu nessa vitória. O Flamengo se recupera, volta a vencer e ganha do Corinthians por 2-0. Vai lá, dupla!
É isso, Edu. Um abraço para você, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Estou ao lado do meu companheiro Pedro Ivo Almeida. Acompanhamos juntos a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, abertura da sexta rodada. E antes do jogo, a expectativa era oposta. O Flamengo vinha de uma semana muito tensa, cheia de problemas, e o Corinthians vinha sustentando uma invencibilidade de 4 partidas. Mas chamou muito a atenção a decisão do técnico Antônio Oliveira de mudar o jeito de jogar. O Corinthians entrou em campo com 3 zagueiros e 2 volantes, chamando muito o Flamengo para o seu campo. E isso ficou muito claro desde o início do jogo. Tanto que até o Flamengo fazer 1-0 com o gol do Pedro, antes dessa finalização, já tinham sido 8 em favor do ataque rubro-negro e o Corinthians nas cordas, acuado. Ou seja, o esquema tático, ou pelo menos a estratégia que o Antônio Oliveira pensou para o jogo de hoje, não surtiu efeito. O Flamengo faz 1-0, segundo tempo tem a falha do Kaká, o Gerson rola para o Lohan fazer 2-0 e o Corinthians sente o dissabor desta derrota aqui no Maracanã. Vem agora uma sequência de 3 jogos em casa, por 3 competições diferentes, mas isso é assunto para daqui a pouco. Mais de 56 mil pessoas, quase 57 mil, estiveram aqui no Maracanã para acompanhar, acima de tudo, o grande jogo, né, Pedro? Exato, Rafa, tudo bem? Um abraço a você, ao Edu, ao Fã de Esporte ligado com a gente. Tudo no Flamengo é muito intenso, né? Tudo no Flamengo é muito intenso. Protesto na sexta-feira, time e Tite vaiados no início do jogo. E agora, final de noite, a sensação é que esse time encaixou, já estamos mirando uma possível vitória na quarta-feira contra o Bolívia pela Conmebol Libertadores, para quem sabe encaminhar a classificação e tentar decolar. Tudo do Flamengo é assim. Se vai mal é muito mal, quando vai bem empolga demais. Não é que esteja um clima de oba-oba, mas ficou uma sensação de que as coisas começaram a encaixar. Você desenhou muito bem as mudanças do Antônio Oliveira no time do Corinthians. Não funcionou o Corinthians sem bola para marcar, principalmente. Muita gente atrás, pouca gente no meio campo, espaço para o Flamengo. E um Flamengo que funciona também por alterações do Tite. De La Cruz um pouco mais recuado, na linha de volante, jogando de frente. Lohan fazendo a do Arrascaeta ali, meio que jogador mais centralizado, próximo ao ataque. Gerson vindo da ponta direita para dentro para construir. Cebolinha iniciando o jogo pela esquerda, onde rende muito mais, não pela direita, como foi no meio de semana. Então, não deu certo o ajuste do Corinthians sem bola. Deu muito certo o ajuste do Flamengo com bola. E explica o que você falou das 8 finalizações antes do gol do Pedro. Já tinha defesa do Carlos Miguel, salvando uma vez, salvando 2, bola na trave. O Flamengo passeando ali nos 25, 30 minutos do primeiro tempo por esse ajuste. E aí ficou aquela sensação, parece que esse é o Flamengo que a torcida quer. Um positivo, ocupando o campo de defesa do adversário, fazendo a sua pressão, criando. Poderia ter sido até mais no primeiro tempo. 1-0 ficou aquela sensação de que a finalização não está boa. Sai o Pedro, entra o Gabriel, o Flamengo teve ali um susto, o Corinthians também fez suas mudanças, o Rossi salva um possível empate, mas depois o Flamengo volta a mandar no jogo. E é a dupla que ditou o ritmo do Flamengo, né? Ao lado do De La Cruz, Gerson e Lohan fazendo pressão, roubando do Kaká, Gerson serve o Lohan, finaliza, coroa a grande atuação dele, 2-0, o menino sai muito grande do Maracanã hoje. A gente conversava com alguns jogadores, eles falavam assim, vocês não viram nada ainda. Então é essa empolgação, ainda que de leve, sorriso de canto de boca, contida, mas já querendo soltar um grito maior para quarta-feira, porque todo mundo hoje aqui ganhava do Corinthians, mas mirava o Bolívar. Acho que essa foi a sensação do sábado aqui no Maracanã pro Flamengo, Rafa. E o Lohan que fez o seu segundo gol pelo profissional do Flamengo, outro tinha sido no Campeonato Carioca do ano passado, né? Mais de 14 meses depois, ele volta a balançar as redes como profissional, e aí vem aquela chamada dor de cabeça boa para o técnico Tite poder escolher as suas peças para o jogo do meio de semana na Libertadores contra o Bolívar, novamente aqui no Maracanã. E o Corinthians, uma outra questão que foi muito debatida, diz respeito ao entendimento do técnico Antônio Oliveira. Só mexeu no time, depois daquela alteração no intervalo, só mexeu no time aos 30 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0, e o Corinthians padecia de mais potencial construtivo. Não conseguiu transformar o aumento da posse de bola, que foi muito discreto, em volume de finalizações, em presença próxima da área do Rossi, ou seja, não foi suficientemente eficiente na parte ofensiva e por isso acabou perdendo aqui no Maracanã. Acima de tudo, um grande clássico. Não é isso, Edu? É isso, foi um jogo animado. Claro, muito mais animado pro lado dos rubro-negros, mas tivemos participação dos goleiros dos dois lados, foi um jogo com emoção, né? Bom, vamos ouvir os técnicos. A gente vai falar com o Mauro já muito sobre esse jogo também, mas vamos ouvir os técnicos, o Tite e Antônio Oliveira, depois dessa vitória do Flamengo. O resultado do desempenho e o resultado do jogo foi daí para mais compatível. Eles estiveram associados. As oportunidades que nós tivemos, o volume que nós criamos, o número de participações do goleiro importante do adversário, a precisão das finalizações, que era um dos aspectos que a gente tocou, ele trouxe
nessa vitória consistente. Quando eu dou resposta técnica a um momento, ele é sempre daquele momento. E aí eu tenho cuidado para em outros momentos eu não pegar uma situação que ela é fora de tempo, entende? Então, no caso, para mim, me vangloriar por causa não é. O aspecto do Lohan evoluir, ele é da base, ele é da formação dos atletas no ninho. Ele não é meu. É muito fácil colocar atleta da base, do ninho, para jogar, e aí entra no currículo, eu já falei, lançou 52 atletas. Quanto mais nós tivermos a possibilidade de treinar para prepará-los, para que eles possam ter o desempenho, é o nosso trabalho. Mas ele vem da formação, da captação, de todo o trabalho que o Flamengo tem. Apresentou, tem. Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade, se fortalecer. O sinal de alerta que se acende no Corinthians, né? E assim, eu estranho um pouco essa resposta dele, dizendo que taticamente está tudo ok, que teve um domínio. O Flamengo foi amplamente superior, não, Mauro? Sim, sim. Se não tivesse com sorte hoje o Flamengo, e alguns jogos anteriores aí, faltou um pouquinho disso também, além de estar jogando mal, faltou uma bola entrar, outra. Poderia até o Corinthians ter saído com um empate lá, né? Se você pensar nas situações de gol. Ah, poxa, é um gol que o Carlos Miguel não tinha falhado ainda daquele jeito. Mas ele, antes de falhar, defendeu 3 ou 4 importantíssimas e depois também, né? Continuou defendendo. E aí sofreu também um gol que não precisava sofrer com o Kaká ali tentando driblar, sair ali. Que na verdade não é que ele foi tentar, ele foi pressionado, né? O Gerson e o Lohan foram para cima e tiraram. Ele não teve para onde sair, enfim. Acabou que o Lohan rouba, passa para o Gerson, recebe de volta, faz um belo gol. É um menino que não vai ter muita oportunidade de se tornar titular agora, porque quando voltar a Arrascaeta e todo mundo, a concorrência é muito grande, mas é um menino com um futuro enorme pelo Flamengo. Eu ia te perguntar isso, porque o Lohan, até a gente viu um lance agora que ele tabela com o Gerson, ele pede a bola na frente. Me parece que a energia do Lohan fez o Flamengo ganhar muito. Esse toca e me vou, se desloca. Eu acho que ele deu uma mudada, ele ajudou muito o Flamengo hoje. E a gente tinha até a perspectiva do Arrascaeta sair jogando, né? Sim. Ele é poupado, nitidamente pensando no jogo contra o Bolívar, mas realmente abre essa dúvida. E agora? Como que faz para escalar contra o time boliviano? Não, acho que se o Arrascaeta estiver bem, e hoje já foi para o banco, né, emergencialmente poderia até ter precisado entrar, mas não entrou, se poupou de novo, acho que quarta ele vai estar à disposição. E aí não vejo o time com o Lohan, não vejo, não sei o que o Tite vai fazer, mas, por exemplo, os concorrentes todos, inclusive o Arrascaeta, ele não jogou, mas o Gerson foi bem. Foi bem. O De La Cruz é um absurdo que joga, né? Esse trio Lohan, Gerson e De La Cruz, muito bem hoje. Não, muito bem, e o próprio Cebolinha, né, teve algumas jogadas muito boas, chutes de longe, dribles e etc. Então, assim, penso e concordo com você que ele deu, sei lá, mais dinâmica, mais energia, até pela idade, né? E ele é forte, disputa as bolas, mas creio que o Tite deverá utilizar ainda os mais experientes, inclusive aproveitando a volta do Arrascaeta. De La Cruz saiu com um probleminha também na coxa, botando a mão e tal, mas não veio nenhum boletim médico ainda, dizendo o problema. Esse foi um gol perdido pelo Kaká poucos minutos antes dele dar a entregada lá atrás, né? Então é isso que o Antônio diz assim. É gol perdido ou defesaça do Rossi, hein? Assim, lógico que ele estava atento, estava em cima do lance. Mas o Kaká, se é um atacante, talvez tirasse, colocasse no canto e aí não tinha como defender. Ali na sequência sai o gol. Na sequência. Então, assim, é isso que o Antônio diz. Mas eu acho que ele não pode fechar os olhos para o jogo que o Corinthians fez. Inclusive, a armação que ele pôs contra o Flamengo, praticamente ficaram 2 jogadores no meio-campo só. Né? Ele põe lá 3 zagueiros, etc. 2 laterais abertos e tal. Mas para marcar, Paulinho e Garro. Paulinho não está na melhor forma. O Paulinho voltou há pouco tempo. Não é a dele. Mas aí ele fala que ele não tem cão caça com gato é porque ele não tinha o Ranieri.
que certamente já se imaginava que ia fazer muita falta hoje e fez. Mas mesmo assim, achei que o Antônio Oliveira podia povoar mais esse meio-campo, porque é ali que está o centro das ações do Flamengo. E aí ficavam dois, corre para cá, corre para lá e tal. No primeiro tempo já poderia ter sido mais do que só 1-0, em que pese, repito, o gol ter saído numa jogada até que o goleiro, que estava muito bem, inclusive no jogo de hoje, falha. Então, o Antônio, eu acho que também montou uma estratégia que não funcionou. Agora, vamos ver, na terça-feira é o que é para valer para eles, na quarta é o que é para valer para o Flamengo. Acho, evidentemente, que o Flamengo ganha, né, animicamente. O Tite vinha falando em confiança, precisa ganhar confiança. Para ganhar confiança, você tem que ganhar jogos, né? Então, um jogo desse, pelo tamanho desse jogo... Estádio lotado. Não, legal. Tem seu peso. A questão é o quanto vai aliviar a pressão para cima do Tite, a pressão para cima dos jogadores, o quanto vão correr mais soltos. O Cebolinha, a gente vai ouvir ele daqui a pouco, ele fala exatamente sobre isso, como o time correu certo hoje, como o time conseguiu ganhar confiança durante a partida. Porque vinha correndo, não é que, esses caras aí estão no marasmo, não, vinha correndo, mas correndo errado. Talvez também a montagem que o Tite fez, né, agora colocando o De La Cruz aonde ele tem que ficar, olhando o jogo de frente, descendo para armar, isso também aconteceu hoje. Ele estava jogando com 2 volantes e o De La Cruz na frente, não é a dele, olhando para trás, tendo pivô. Ele gosta de chegar e chega muito bem. Então, hoje, ele posicionou os jogadores onde eles gostam de jogar e onde é o melhor para o Flamengo jogar. Mas aí eu fico pensando, se o Arrascaeta entrar, e aí? Aí o De La Cruz tem que sair da posição que ele jogou ou... Não, o Arrascaeta faz o papel do Lohan. E joga se voltar o Pulgar e De La Cruz aqui atrás. Então, se for o Alan e De La Cruz. Aí você põe, quem vai sair, eu estou imaginando, é o Lohan. E o Gerson meio do lado direito, fechando, etc e tal. Dando preferência em cima do Luiz Araújo, que era o preferido do Tite quando começou, que ele jogava com Pedro enfiado e 2 caras abertos, Cebolinha, e fizeram bons jogos assim também. Mas quando passou a não dar certo, ele precisava ter um outro plano. E também ele não tinha o Gerson. Né? O Gerson foi operar. O Gerson que vinha sendo criticado por boa parte da torcida, mesmo entendendo que ele vinha voltando de um tempo sem jogar, mas hoje ele mostrou que serviço, jogou bem. Eu não vejo, tem uma concorrência enorme ali naquele meio, que todo mundo ali é bom de bola. Aí pega uma fase boa de 15 dias de um, outro 15 ali. Mas eu não vejo o Gerson fora desse time. Também não. Não vejo o De La Cruz, não vejo o Arrascaeta, não vejo o Gerson e não vejo o Pedro. Porque hoje o Gabriel mostrou que está longe de voltar à boa forma. É uma sombra do Gabigol que a gente conhece. Claro, falta de ritmo, né? Não tem mas jeito, realmente parecia outra pessoa. E a mudança que a gente vai ter claramente quando o Eric voltar, aí ele deve entrar no lugar do Alan. Essa é uma solução fácil para o Tite, que vai ter que resolver alguns quebra-cabeças ali na escalação. Mas que problemão que ele tem, né? Problema bom, né? Você vou de Gerson, eu vou de fulano, só cara bom. Mas é um problema, assim, você tem que encaixar, né? Não adianta estar com muita gente boa. Porque às vezes você tira o cara da posição que ele rende mais. Como vinha acontecendo. Né? Por isso, alguns jogos o Flamengo não fluiu, porque os posicionamentos não estavam corretos. Aí, como disse o Cebolinha, aí se corria errado e tal. Vamos ouvir, então. Agora. Vamos lá. O Cebolinha, do lado do Corinthians, tem o goleiro Carlos Miguel. Eu fiquei imaginando se esse gol tomado pelo Carlos Miguel fosse pelo Cássio. Me perguntaram isso no WhatsApp também. E também o Kaká admitindo que errou no segundo gol do Flamengo. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez. Primeiro tempo muito bom. Poderíamos ter tido ali uma larga vantagem também para reconectar time e torcida, né? A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é muito intensa, temos ciência disso, a gente sabe que os últimos jogos têm sido muito abaixo ali, e nós temos consciência que nos colocamos nessa situação, mas creio que hoje a gente fez uma excelente partida e conseguimos uma vitória muito importante, que nos traz essa confiança para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. A gente tem um grupo muito unido, muito qualificado, todos nós jogadores temos a consciência e a responsabilidade da camisa que a gente veste, do time que a gente representa. A cobrança no Flamengo vai existir sempre, na vitória ou na derrota. Óbvio que na derrota a intensidade é muito maior, mas a gente tem consciência, a consciência também que estava muito abaixo, a gente tem consciência disso e hoje a gente se fechou ali porque não podia continuar da forma
que estava. Eu creio que foi uma vitória excelente, uma vitória que nos traz essa confiança, uma vitória bem convincente. A intensidade junto da confiança, ela também anda junto, né? E muito pelos resultados negativos você acaba que nem sempre o correr muito é sinal de correr certo, né? Você pode ter muita vontade, mas acabar correndo errado, e eu creio que é isso que a gente estava tendo um pouco ali, muita vontade, mas em alguns momentos um pouco afobado, e isso acabou nos prejudicando. Creio que a gente conseguiu se reconectar hoje como um grupo, e para quarta-feira a gente fazer outra excelente. Agora, o certo é o seguinte, a verdade é a seguinte: o time do Flamengo hoje contra o Corinthians, independentemente se o Corinthians está fraco ou não, mas hoje o time do Flamengo jogou melhor do que as vezes anteriores, né? Ganhou de 1-0, empatou, perdeu e tal, mas não teve muita vontade, os caras tocaram. Hoje não, hoje eles vieram para jogar, tocaram bem a bola, perderam várias e várias oportunidades, as jogadas aparecendo e vontade. Esse que é o problema, porque nós estamos cansados de falar sobre isso. Esse time do Flamengo, o elenco do Flamengo, tá? Não é para jogar o que está jogando. Tem que jogar muito bem. Mas todo jogo jogar bem, todo jogo jogar bem. Porque é o mesmo time, todo jogo é o mesmo time. Se eles sabem jogar, tem que jogar. Agora, esse desânimo, esse toque, aí é complicado. Aí a galera começa a pegar no pé. Como é que hoje o mesmo time ganhou? Por que a galera aplaudiu? Quem viu vontade, raça, né? Jogadas aparecendo, Cebolinha acabando com o jogo. E outra coisa, o time tem que parar com esse negócio. Cebolinha é aqui do lado esquerdo. Acabou o problema. Dito por ele mesmo, porque foi ele que colocou Cebolinha do lado esquerdo. Agora, entre o Bruno Henrique, bota o Bruno Henrique em qualquer outro lugar, menos aqui do lado esquerdo. Que aí tira o Cebolinha daqui e bota do lado direito. Não joga a mesma coisa. E a mesma coisa é você pegar o Bruno Henrique, botar do lado direito, que também não joga. Lado direito, para o Bruno Henrique entrar, ele tem que ter uma jogada especial. Não é aquela que ele tinha do lado esquerdo. E que tem o Cebolinha. Bota ali e ele vai romper por ali. Pelo lado direito é diferente, né? Arruma, traz o time e mete na diagonal, mete o lançamento para o Bruno Henrique entrar na diagonal lá pelo lado direito. Essa é a jogada certa. Hoje entrou o Gabigol, totalmente fora de ritmo, porque jogo é jogo e treino é treino. É isso? Ele entrou desesperado hoje, querendo um pedaço ali. Se arrumou. Agora, o Gerson foi para o lado direito para tentar acionar aquele setor. O Lohan chegou um pouquinho, muito bom jogador, esse moleque, hein? Chegou um pouquinho pela meia, né? E aí o De La Cruz tinha que trabalhar no outro sentido, né? Visando o Gabigol pelo lado direito e, no caso, o lado esquerdo, com o De La Cruz visando o Gabigol, porque ele estava desesperado. Estava bem, ele encontrou o espaço. Só que quando a bola, por 2 vezes, chegou para ele, a passada estava errada. Ele chegou a tropeçar na última jogada. Quer dizer, isso tudo é falta de ritmo. Então, essa é a pura verdade. Tem que pegar o Gabigol todo jogo e botar ele para jogar. Para ele não perder o ritmo, né? O ritmo, treino. Ele vai fazer no treino 15 gols. Beleza, parabéns. E no jogo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tem que botar ele no jogo. Não interessa onde. Se no lugar do Pedro, se do lado direito, se no meio do campo, não adianta. Ele sabe jogar por ali, né? Mas não pode jogar com o Pedro. Como não pode? Sempre pode. Ele sempre jogou com o Pedro. Pedro pode a referência e ele pelo lado direito. Aí depois que entrou o De La Cruz, foi diferente. Mas ainda pode colocar ele do lado direito, sem problema nenhum, para fazer aquela jogadinha. E aí armou, ele se mete. Porque o toque de bola, né? E tecnicamente falando, ele é mais habilidoso, ele, Gabigol, mais habilidoso do que o Pedro, independentemente de onde ele vai entrar. Mas, de uma maneira ou de outra, ele estava sem ritmo, tá? Sem ritmo. Gerson entrou bem, ou não adianta. O meio do campo do Flamengo é esse. É o Alan, De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson. Pronto. Ninguém tem melhor. Pode ter igual. Melhor não tem. E se voltar o entrosamento, que vai voltar naturalmente, vai ser difícil de segurar. Que aí de repente você precisa trocar. Bota o Lohan, joga pra caramba. Tá?
Aí bota o Luiz Araújo, joga pra caramba. Bota Vitor Hugo, joga pra caramba. Quer dizer, não tem problema. O elenco é muito bom, né? O elenco é habilidoso, é inteligente. E isso vai embora, vai longe, cara. Né? Toque de bola. Hoje, por exemplo, né? Eles perderam várias e várias grandes oportunidades. Primeiro tempo, por exemplo, poderia ter sido 3-4 ou não. Porque primeiro que o time do Corinthians facilitava. E segundo, que tinha toque, tinha jogada, tinha metida de bola, tinha tabela, chute de fora da área. O Flamengo fez tudo que nos últimos jogos não tem feito, embora tenha ganho alguns jogos lá para trás. Mas hoje fez tudo certo. Por isso que eu estou dizendo, poderia ter sido de 4 para fora. Foi 2, foi pouco. O time do Carlos Miguel fez algumas boas defesas. E o time do Corinthians, para não dizer que não fez nada, aos 3 minutos, com o corner, o Félix Torres cabeceou e o Rossi fez uma defesa. E aí depois veio aonde? Não teve mais, só essa. Segundo tempo teve uma também, o cruzamento, né? E que o Garro cabeceou e a bola foi para fora. Mais nada. É muito pouco para um time como no Corinthians, muito pouco. Né? Que tem bons jogadores. Eu acho que está desarrumado. Que o Flamengo, por exemplo, no meio do campo, ganhou o meio do campo. Embora o meio do campo do Corinthians tivesse normalmente com 5, às vezes 6 jogadores. 4, 6, sem ninguém na frente. Né? Por isso que eu estava pedindo a entrada do Yuri Alberto, que pelo menos ele joga um na frente. Qualquer ataque, qualquer contra-ataque, qualquer chutão, tem alguém lá. Isso, até Yuri Alberto, até entrar, não tinha ninguém lá na frente. O Paulinho tentando arrumar o meio do campo totalmente perdido do time do Corinthians, sem uma força de combate. Que os jogadores no meio do campo do Flamengo jogaram no primeiro tempo, jogaram à vontade, no tempo todo, mas principalmente no primeiro tempo, jogaram à vontade. E eles tinham 5, vou repetir às vezes, 6 jogadores no meio do campo, e o Flamengo tocando ali com os 3, 4 que tinha no meio do campo. Tem alguma coisa errada aí. E não tem um ataque, não tem um contra-ataque. Então, eu acho que está mal arrumado, mal montado o time do Corinthians, que bons jogadores tem. Então, segundo tempo, teve aqui a jogada do Gerson no meio do campo, o gol do Lohan, roubaram a bola, Gerson meteu a bola, entrou o Lohan sozinho, deu um toque do lado do goleiro e metiu o segundo gol. Acho que o time do Flamengo, certeza absoluta, que com a entrada do Arrascaeta, né, volta aquele toque mais inteligente ainda do que já é. Né? Mas vai precisar de um ganho, né, físico, porque, repito, treino é treino, de jogo é jogo. Mas ganhou jogando bem, isso é o que interessa. Craque do jogo, eu vou botar o Cebolinha. Cebolinha é o craque do jogo. A baranga do jogo, eu vou botar o Garro, que não joga nada, e o Romero, que também não fez nada como centroavante, nem quando chegava no meio do campo. Flamengo dormindo aí, né, na liderança temporariamente, momentaneamente do Campeonato Brasileiro. Tinha que não só vencer, mas convencer. Acho até que o 2-0 ficou barato para o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido por muito mais, se não fosse o grandalhão goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel. E acho que eu veria, assisto e imagino o Flamengo jogando com o Lohan. E explico por quê. Eu rezo todos os dias para que o Flamengo encontre uma solução pelo lado direito. O que a gente chama de ponta direita, externo direito ou, como a gente diz ali, beirada pela direita, né? Por quê? Porque eu acho que o Luiz Araújo não é um jogador pronto, talhado para ser aquele atleta de 90 minutos. Entendo que o Lohan, ele pode fazer essa função pela beirada de direita ou até mesmo compondo ali o meio de campo junto com o Jorge André Arrascaeta. Acho até que o Arrascaeta, certas vezes, fica buscando alguém, um Everton Ribeiro do passado, para tabelar
trabalhar, para pensar, para raciocinar, para abrir espaços e oportunidades. Então entendo que o Lohan hoje, ele é mais jogador que o Luiz Araújo, embora tenha apenas 17 anos de idade, é um jogador mais útil do que o próprio Gerson, que vem envergando a braçadeira de capitão do Flamengo. Então acho que se o técnico Tite tiver um pouco mais de coragem, sair dos seus preceitos, dos seus conceitos, muitos inclusive ultrapassados e já não mais atualizados, se ele der um refresh, um F5, vai entender que o menino de 17 anos de idade está pedindo passagem e é preciso ter coragem, ousadia para efetivá-lo como titular, para que ele possa jogar pela direita, pela beirada pela direita e também compondo o meio de campo, ajudando ali o Jorge André Arrascaeta. E é preciso o técnico Tite entender de uma vez por todas que o De La Cruz, o Tite, o uruguaio é uruguaio, os dois nasceram no mesmo país, são conterrâneos, nasceram no mesmo país que é próspero em gerar e produzir grandes jogadores, mas são funções completamente diferentes. O De La Cruz é box to box, é de área a área, precisa de espaço, precisa correr, precisa se movimentar ao longo do campo. Enquanto que o Arrascaeta é aquele cara que recebe a bola, faz o currupinho no lance genial, é capaz de fazer um golaço ou de colocar o seu parceiro, o seu companheiro na cara do gol. Então entendo que o Lohan hoje seria essencial e fundamental no time titular para exercer duas funções: beirada pela direita, para fazer ali às vezes do Luiz Araújo, que entendo que é um jogador de 15, 20 minutos para sacudir e agitar o time do Flamengo contra o adversário numa segunda etapa, numa eventualidade de jogo, e também para compor o meio de campo, ajudar o Arrascaeta quando o Arrascaeta estiver encaixotado, quando ele estiver muito marcado, como foi na partida contra o Palmeiras no 0-0 modorrento em São Paulo. Então, acho que se o técnico Tite abrir mão do conservadorismo, for um pouco mais ousado, que não é a marca dele, Lohan hoje é titular de olhos fechados no rubro-negro carioca. 56 mil espectadores hoje viram um Flamengo do jeito que a torcida espera que seja, mais intenso, mais voraz, com mais vontade e fazendo jus a salários e investimentos, salários de mais de 40 milhões de reais por mês e investimentos gigantescos com orçamento de 1,3 bilhão de reais, meu caro Guilherme. Guilherme, eu diria, Lohan já no time do Flamengo. É isso aí, nação, tá? Então as últimas informações do Flamengo, na minha opinião, eu acho que após essa vitória o Flamengo já ganha uma moral, ganha mais um respeito aí para poder ir para a partida contra o Bolívar, que é uma partida muito difícil pela Libertadores da América, e logo em seguida o Flamengo já enfrenta o Milionários também. São duas partidas que o Flamengo precisa demais da vitória. E aí é torcer para que o Flamengo consiga fazer um bom resultado e aí poder ir tranquilo para a fase de mata-mata, né? As oitavas de final da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando dessa partida aí contra o Corinthians, na minha opinião, o Flamengo jogou muito bem, foi bem superior ao Corinthians. O Flamengo, no início da partida, pressionou demais, uma pressão muito forte. E é dessa forma que a torcida do Flamengo quer ver o Flamengo jogando, pressionando o adversário, buscando a vitória do início ao fim da partida. Então é isso aí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra vocês. Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.